Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e hoje nós vamos falar sobre uma patologia rara, sobre um problema que afeta muitas pessoas, porém é um problema raro e que as pessoas têm muita dificuldade de ter informação sobre esse problema, assim como o tratamento, tá? Então hoje a gente traz aí a abordagem para o tema cãibra do escrivão, que é a distonia focal da mão, tá? Pessoal, é uma patologia que tende a ter como característica a perda dos movimentos finos da mão. Então o indivíduo começa a ter dificuldade para fazer movimentos de destreza, como abrir a porta, pegar na chave, porém o nome traz cãibra do escrivão porque a sua principal característica é a perda da habilidade da escrita. Então o indivíduo começa a perder a capacidade de escrever. Eu, como fisioterapeuta, em 16 anos de carreira, foi aí uma vez que eu recebi uma cliente com esse diagnóstico. Nós fizemos um tratamento, eu tenho um material dessa cliente e eu vou mostrar esse material aqui ao longo de uma série de vídeos que nós vamos fazer sobre a cãibra do escrivão. Então hoje basicamente é falar o que é a cãibra do escrivão, né? Que é um distúrbio neurológico crônico caracterizado por contrações musculares involuntárias, tá? Então o indivíduo vai perdendo a habilidade da escrita, perdendo a capacidade de fazer movimentos finos com a mão, tá? Existe fotos aí na internet, eu vou colocar algumas para vocês verem aqui, tá? Vou colocar exatamente agora, ó, algumas fotos que você pode estar vendo aí de pessoas, né, que têm a cãibra do escrivão. Você vê que elas têm uma certa modificação na pegada na caneta, uma certa deformidade instalada porque eles perdem a capacidade de fazer um movimento de pinça fina, tá bom? Também tenho aqui, pessoal, alguns materiais aqui referentes a uma cliente. Essa cliente ela cedeu material para mim, ela cedeu informação, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo de hoje como era a escrita dessa paciente, né? Que perdeu a habilidade primeiro na mão direita. É um caso que eu gosto de contar, para mim é inspirador. Essa paciente, talvez ela venha aqui e veja esse vídeo ainda. Se ela ver esse vídeo, deixa um comentário aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ter muito comentário de pessoas que têm esse problema e que buscam pela solução do problema. Então hoje a gente vai fazer um introdutório aqui, né? E eu tenho aqui material dessa paciente de quando ela chegou para mim no consultório e começamos a fazer algumas intervenções. Então, veja como era a escrita dela. Eu vou colocar aqui para você agora aqui, ó, uma imagem da escrita dela, né? E também vou mostrar para você aqui agora a escrita dela no pós-sessão, os impactos que a sessão gerava nessa escrita. Então, o tamanho do benefício da fisioterapia, tá? Uma fisioterapia dedicada, uma fisioterapia em que o fisioterapeuta está dedicado para a sua paciente. Olha o impacto que gerava em apenas uma sessão, de momento. Pessoal, esse resultado, infelizmente, ele não era duradouro, tá? Ele não tinha uma duração prolongada, mas a gente conseguia ver um impacto imediato na escrita dessa paciente. Como eu estava dizendo, a história dela, uma concurseira, né? Uma habilidade de aprendizado incrível pela quantidade de concursos que ela foi aprovada, e mesmo com as mãos quase que 100% incapacitada,
ela conseguiu redigir redações e passar nos seus concursos. Então isso é uma história de superação. Mesmo com uma dificuldade tremenda de escrita, ela conseguiu fazer as provas de concurso e conseguiu ser aprovada no concurso, né? Então, entenda que você precisa ter muito foco na busca da solução do seu problema e mesmo assim é capaz de você conseguir desempenhar atividades mesmo tendo esse problema. Essa paciente, ela se dedicou muito com fisioterapia, com treinos, ela conseguiu fazer os concursos, conseguiu ser aprovada e a escrita dela é como eu mostrei para vocês ali na imagem. A escrita dela começou o problema na mão direita, ela perdeu totalmente a habilidade de escrita na mão direita, chegando a alguns momentos de não conseguir escrever nem o seu primeiro nome, e ela desenvolveu uma capacidade de escrita com a mão esquerda, desenvolveu a habilidade com a mão esquerda e começou a fazer os seus estudos ali com a mão esquerda. Com o passar do tempo, a mão esquerda também foi afetada em menor intensidade, mas também foi afetada. E a última prova de concurso que ela fez, para onde ela queria que ela passou, ela conseguiu fazer toda a prova fazendo com a mão esquerda dentro do tempo e ter a sua aprovação no concurso. Então olha que inspirador isso. E ela tem uma distonia focal já bem avançada, né, acometendo as duas mãos, né, e impossibilitando aí a escrita dela e também já evoluindo para algumas incapacidades, como às vezes uma dificuldade para abrir a porta da casa, né? Chega, pega a chave, vai abrir, tem dificuldade, né? E a gente fez esse trabalho de fisioterapia de forma intensa, focada no concurso, e aí, como eu mostrei para vocês, a escrita dela antes da sessão e a escrita dela no pós-sessão. Então você que tem aí a cãibra do escrivão, eu espero que esse vídeo possa te ajudar, que sirva de motivação para você continuar buscando recurso, que você busque a fisioterapia como seu aliado aí no tratamento, tá? E vamos falar de um outro ponto agora, que é sobre o diagnóstico da cãibra do escrivão. Então, o que eu vou alertar, né? Para você que tem uma habilidade de escrita boa e de repente percebeu que essa habilidade de escrita foi ficando ruim, foi ficando difícil de pegar na caneta, de fazer ali o seu nome, empunhar a caneta se tornou algo difícil, você deve procurar um médico neurologista, né, que é o profissional capacitado a te dar o diagnóstico, né? Você vai buscar um médico neurologista que é o profissional capacitado a dar o diagnóstico. Feito o diagnóstico, você tem a cãibra do escrivão, aí você tem uma doença rara, né, com pouca informação aí, por mais que a internet seja um meio de informação, mas ainda tem pouca informação sobre a cãibra do escrivão, e você vai começar a sua busca, né, pelos resultados, pela melhora. E esse vídeo eu espero que ele possa te ajudar nesse trajeto. Não só esse vídeo, essa série de vídeos que nós vamos fazer. Hoje a gente está falando sobre o que ela é, onde ela está acometendo, que é nas mãos, e os próximos vídeos eu vou trazer aqui para você os principais sintomas, né, os principais tratamentos e o que você pode fazer para melhorar aí esse problema. Se você tem esse diagnóstico, deixa um comentário aqui para mim, deixa aquele like aqui nesse vídeo para que ele possa alcançar muito mais pessoas e que eu possa trazer aqui temas relevantes para o seu problema para te ajudar a resolvê-los, tá bom? Então deixa aquele comentário, deixa uma pergunta que a gente vai ler, vai abordar o seu tema em algum momento, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço.